Olá, internautas! Estamos aqui de volta com o seu programa semanal A Semana em Perspectivas, de 17 a 23 de novembro. Esse é o seu canal RC Roda de Conversa. Estou aqui eu, Vator Rodrigues. Vladimir Dantas. E aproveite para dar aquele polegar para o nosso programa, né? Para que a gente possa, inclusive, ter mais ok, e também compartilhe o nosso canal. Né? E se não inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. É fácil e rápido. Bom dia. Bom dia. Vamos começando a semana com as principais manchetes. A Semana em Perspectiva, 17 a 23 de novembro de 2019. No domingo, Festival Lula Livre leva 250 mil pessoas às ruas do Recife para comemorar com o ex-presidente Lula. Mais uma vez, o juiz federal, Ali Maslum, da 7ª Vara Criminal, manda arquivar processo contra Lula. Por Ildegard Ângel, para os jornalistas pela democracia. E agora, José de Drummond? Protesto lavajatista pelo impeachment de Gilmar Mendes fracassa e produz cenas grotescas. Em Araçatuba, São Paulo, cerca de 30 pessoas marcham em frente à Estátua da Liberdade, aliás, da loja do velho da Havan, batendo continência. Aonde essa gente vai parar, Vladimir? Malucos totais. Segunda-feira, dia 18, Vladimir. Duvivier ironiza a manifestação da extrema-direita. O Brasil descobriu um pré-sal de constrangimento. Mesmo com mega leilão, rombo fiscal será de 80 bilhões. O Paulo Guedes é insaciável, né? Insaciável. O anúncio foi feito mesmo depois do mega leilão dos campos de petróleo da Petrobras. Já o Chico Bicudo, né, ele diz que Bolsonaro devolva a camisa do Santos, né? Aí não tem cabimento, né? Ele também quer camisa de todos os times, né? Flamengo, Santos, ele fica um oportunista, um torcedor oportunista de marca maior. Se não bastasse ser fascista, ainda é um torcedor de ocasião, é torcedor de todos os times do mundo. Por sinal, parabéns ao Flamengo, né? Flamengo. De virada, ganhou do River Plate no final do jogo. Internautas ironizam dólar a 4,20. E lembram que era só tirar a Dilma e eleger o Bolsonaro, o dólar ia ficar equilibrado. No tamanho daqueles navegadores que vão lá para Miami fazer compras. Disneylandia. Mas você lembra daquele general William Kalimann? Aquele que disse que o Morales renunciasse e daria garantia de vida a ele. Encheu a mula de dinheiro e foi comprar. Após o golpe, o general que exigiu renúncia de Morales se aposenta e vai morar nos Estados Unidos. Pois é. Isso na Bolívia, né? Que movimenta-se em La Paz, pede renúncia, né? Movimentações são cada vez mais intensas, né? Na cidade de La Paz por uma volta à democracia. O Pimenta dá uma pimenta mesmo. Moro negou na Câmara e no Senado qualquer relação com a campanha de Bolsonaro. Mentiu. Onda de protesto na América do Sul já deixou ao menos 110 mortos. Né? Esse número deve ter crescido, né? Porque até a Colômbia também, né? Um levante. Daqui a pouco a gente vai tratar do levante da América Latina. Mais de 68 mil contas falsas foram criadas no Twitch para apoiar o golpe da Bolívia. Novo plano neoliberal de Lenin Moreno é derrubado no Equador após pressão de manifestantes. Professores gaúchos entram em greve contra pacote de medidas do governo. Lula livre empolga a liderança democrática no mundo inteiro e deixa bolsonaristas mais raivosos. O governo Bolsonaro vai acabar com a desoneração da cesta básica. Hoje, até o salmão faz parte da cesta básica. O governo golpista da Bolívia cria instrumento especial para prender partidários de Evo Morales. DIEESE, Programa Verde e Amarelo, vai ser um ponto específico do nosso programa mais lá na frente, né? Não gera emprego. Bolsonaro quer entregar a Amazônia à destruição, diz Marina Silva. Marina Silva reaparece na cena política. Ressurgiu, ressuscitou. Terça-feira, Vator. Eu tenho aqui ainda, professores gaúchos entram em greve contra pacote de medidas do governo. Pronto. Né? Na terça, Coronel Tadeu, né?
O Tadeu do PSL vandaliza exposição sobre consciência negra na Câmara, né? Daqui a pouco também nós vamos tratar. O irmão de Webran. Vai, Traube. Vai, Traube. Esse nome ainda vai, Traube. Vai entrar, né? Você podia dizer. Ele posta vídeo para debochar do sotaque de Fátima Bezerra. Centrão se mobiliza para derrubar vetos valiosos de Bolsonaro. Trabalhador brasileiro, um refém de sua própria sobrevivência. PT requer convocação de Moro para explicar denúncia de Bebiano. Bebiano afirma que o Moro fez várias rodadas de negociações com o Paulo Guedes, no primeiro turno da campanha eleitoral, né? Já estavam quando era juiz, se dizendo desejoso de compor o governo Bolsonaro. Foi se oferecer a Bolsonaro. Por isso que ele está sem valor, né? Foi oferecido, né? Um traidor, né, da justiça brasileira, oferecido, né? Petrobras pode se tornar maior produtora de petróleo do mundo até 2030. Vê o que esses assassinos, esses criminosos contra o povo brasileiro estão fazendo. Bolsonaro e Companhia Limitada e Moro, por conta dessa riqueza, né, que o Brasil tem. Haddad dispara contra Moro, nunca foi juiz, sempre foi um agente político. Em apenas 7 dias, a ditadura boliviana reverte 14 anos de políticas sociais de Evo Morales. Aras pede ao Supremo Tribunal Federal que derrube liminar de Dias Toffoli, que suspende processo contra Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco nós vamos também conversar sobre o Carlos Bolsonaro, investigadíssimo, né? No caso de Marielle. DEM expulsa o deputado estadual Arthur Duval. O Mamãe Falei. Oposição chilena apresenta acusação que pode resultar em impeachment de Piñera. Bolsonaro diz que desmatamento é assunto reservado, que deve ser tratado com o ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, enquanto deixa queimar as florestas e o 30% de queima na floresta amazônica, e o ministro Salles ainda disse que é pouco, que ficou aquém do esperado. Para o desejo deles, eles querem destruir tudo. Suécia diz que a acusação do estupro contra o fundador do Wikileaks será arquivada. Eduardo Bolsonaro ataca Haddad e tenta salvar o Weintraub, campeão de notas baixas na USP. Presidente do TJ da Bahia e mais 5 magistrados são afastados por suspeita de venda de sentença. Glaze, sobre campanha de Moro para Bolsonaro, nem precisa mais desenhar. Casa Águeda, tiro que matou a menina partiu da polícia de... Esse é outro nome. Witzel. Procurador da Casa da Lava Jato compartilha tweet de Augusto Nunes atacando família de Lula. Mais de 3 milhões de brasileiros procuram emprego há mais de 2 anos. BNDES contrata bancos para vender ações da JBS. Ricardo Salles diz que desmatamento na Amazônia está aquém do esperado. Então é que eles planejaram, né? É um crime planejado, né? É um crime mais do que doloso, né, doutor Bator? Exatamente. Porque é planejado. Eles queriam destruir mesmo a floresta amazônica. Sem DPVAT, Bolsonaro não sabe quem pagará a emissão de 65 milhões de documentos veiculares. Seguro obrigatório custeia documento do carro, emitido por seguradora que gerenciava a cobrança extinta. Petrobras fecha contrato para vender Liquigás por 3,7 bilhões. BR Distribuidora faz funcionário escolher entre demissão e corte de salário. Juíza do Trabalho no Rio concedeu liminar que suspende os efeitos do plano. O governo recua, retira projeto de reforma administrativa. Latuf se fazem... Latuf é um jornalista, né, Latuf? É um cartunista, né? Aquele cartunista. Ele é o autor daquela charge que estava num cartaz que foi retirado. Foi tirado lá do deputado... Coronel Tadeu. Deputado Coronel Tadeu do PSL arrancou, né, a placa, aí o Latuf é o autor.
Né? Se faz isso contra um cartaz, imagine contra a gente de pele negra. Né? Deputado Daniel Silveira, do PSL, faz pronunciamento negando o genocídio da população negra no Brasil. Ele é um dos que quebrou a placa de Marielle. Reinaldo Azevedo, a Câmara vai acabar virando um lixão. E deputada Benedita da Silva faz discurso antológico sobre ato de racismo do deputado Coronel Tadeu. Quarta-feira, dia 20 de novembro, deputada Joyce Hasselmann participa da CPI das fake news e deve revelar como o clã Bolsonaro espalhava notícias falsas. Depois de ser ameaçado de prisão por Moro, Porteiro muda a versão sobre o caso Marielle. Olha aí, uma pressão sobre testemunha exercida pelo ministro da Justiça. A pedido do PSL, a Assembleia de São Paulo homenageará Augusto Pinochet, o ditador genocida chileno. Lula, Ciro escolheu ir para Paris e xingar o povo que votou no Haddad e não nele. Zeca Disseu fala sobre bomba que pode implodir governo Bolsonaro. Joyce anuncia tsunami de novas informações e adia ida à CPI das fake news. Toffoli diz que o uso de dados sigilosos é assassinar reputação. Além de Lula, Alberto Fernandes também deve convidar Evo Morales para sua posse na Argentina. Partido de Evo Morales propõe no Senado novas eleições na Bolívia. Neopentecostais torturam índios por questões religiosas no Mato Grosso do Sul. Lula, quem montou o quadrilhão não fui eu. Foram Moro e Dallagnol. Canalhas. PT abre representação contra Coronel Tadeu no Conselho de Ética da Câmara. Lula nega reunião com Maia e defende que PT tenha candidato próprio em 2022. Disputas pelo 5G no Brasil. EUA fazem ameaças enquanto China oferece presentes. Principal opositor de Netanyahu não consegue formar governo e Israel pode ter novas eleições. Benny Gantz não conseguiu formar o seu gabinete. Polícia trabalha com tese de envolvimento de Carlos Bolsonaro no caso Marielle. Quinta-feira, dia 21, Vladimir. Greve geral na Colômbia começa hoje e deve parar o país das milícias paramilitar de Álvaro Uribe e Ivan Duque. Haddad ironiza a defesa de Moro, por neutralidade em investigação do caso Marielle. Logo quem, né? Logo quem falar de neutralidade, nem quer ser neutro. Prisão em segunda instância sofre nova reviravolta no Congresso. Preta Ferreira e o feriado. Os brancos curtem, os negros trabalham. Caetano Veloso. É fundamental ter policiais que se reúnam pelo antifascismo. Milhares vão às ruas da Colômbia contra a cartilha neoliberal de Ivan Duque. Lá é o Paulo, né? É o Paulo daqui, esse Ivan Duque, né? O cara da economia de lá da Colômbia. Não, ele é o presidente. Ah, eu pensei que era o... Não, Ivan Duque é o presidente da Colômbia, ele que é seguidor do... o Álvaro Uribe... É o ex-presidente. É o ex-presidente, tá certo, tá explicado. Milhares... Witzel vai processar Bolsonaro por declarações sobre o caso Marielle. O governador do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um conflito bastante aguçado com o Bolsonaro, né? Marcha com corpos de mortos chega a La Paz e é reprimida pela polícia. Polícia é responsável por 44% das mortes de adolescentes no Rio de Janeiro. Morales, né? Moraes. Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes. A do Supremo vota a favor do uso de dados sigilosos e julgamento do Supremo é suspenso. MBL pede impeachment de Toffoli ao Senado. Presidente do PSOL em Chapuri é brutalmente assassinado. Bolsonaro comandou invasão da embaixada, denuncia chanceler da Venezuela. Vera Magalhães. A aliança, o partido que o Bolsonaro está criando, é a extensão da casa do clã Bolsonaro. Freixo.
Freixo. Estranha interesse repentino de Moro pelo caso Marielle. Ele quer, né, federalizar o caso para tirar, né, a sequência, o seguimento que está chegando na casa dos Bolsonaro. Olha essa aqui, Vladimir. Aliado de Bolsonaro, Netanyahu é indiciado por acusações de corrupção em Israel. Bolsonaro envia ao Congresso projeto de isenção a policiais. Ladrão de celular tem que ir para o pau. Né? Moro já é um morto-vivo no governo Bolsonaro. É leitura de muitos analistas. Né? Bar em São Paulo busca ser reduto dos terraplanistas. E a besteira e a imbecilidade, a ignorância continua. Continua. Para legalizar papagaio de ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente do IBAMA flexibiliza o crime ambiental. Mas olha que coisa absurda. Vai lá, Batom. Sexta, dia 22 de novembro, Justiça determina a quebra de sigilos do ministro Ricardo Salles, aquele que acha que o fogo da Amazônia é pouco. Lei desobriga a instalação do relógio de ponto e prejudica a ação por pagamento de horas. Mais um direito trabalhista sendo retirado, Vladimir. Racismo. Torcedor do River imita macaco, revolta torcedores do Flamengo e gera confusão. Todo castigo por River é pouco. Morte de Henri Sobel serve para tornar ainda mais aguda nossa tragédia. Henri Sobel, aquele líder espiritual judeu, né, que morreu em Miami. Partido de Bolsonaro é a cadela do fascismo que explicita a morte e a colonização do Brasil. Chile, moradores denunciam o uso de shopping na periferia de Santiago como centro de tortura. Vazamento do dossiê fiscal de Gilmar, a imprensa teria partido da empresa Fibria Celulose. Entidade LGBT pedem indenização de R$1 milhão por censura na Bienal. É sobre aquele livro do beijo LGBT, não é, Vladimir? Deputado que propôs homenagem a Pinochet tentou extinguir a ouvidoria da Polícia Militar. Ministério Público abre nova investigação sobre fantasmas de Flávio Bolsonaro. Polícia encontra armamento de guerra em apartamento na zona leste de São Paulo. Grupo radical católico tenta impedir missa pelo Dia da Consciência Negra. Partido criado por Bolsonaro tem como segundo vice-presidente advogado denunciado por pagamento de propina. Estou muito mais feliz de te ver livre. Estou muito mais feliz de te ver livre, diz Zapatero em encontro com Lula. Zapatero é o ex-primeiro-ministro da Espanha. Milhares vão às ruas na Colômbia e repressão já deixa 3 mortos. Vergonha, diz Boulos sobre fim da estabilidade e a gestante para trabalhadoras temporárias. Mais um direito retirado. 5 bilhões de pessoas poderão assistir a final da Libertadores entre Flamengo e River. Final que aconteceu ontem e o Flamengo ganhou de virada, como nós já dissemos aqui. 2-1, no finalzinho do primeiro e na prorrogação do segundo, aliás. Nos 2 do segundo. Então, os galinhas verdes estão de volta. O integralismo, que é um partido fascista criado nos anos 30, não é? O Plínio Salgado está de volta agora na aliança de Jair Bolsonaro e filhos, né? O partido da família real. Guedes volta a defender empregos precários. Sem encargos trabalhistas se criam milhões de vagas. Será? Falácia mentirosa. Em mais um ataque à educação, Weintraub chama a Uni de máfia. Lula diz que Evo Morales errou em querer 4º mandato. Será, Vladimir? Reitores vão processar Weintraub por dizer... Né? Quem quis foi a população que apoiou. Né? E votou e elegeu ele no 4º mandato e foi golpeado. Reitores vão processar Weintraub por dizer que a universidade são antro de maconha. Gugu Liberato morre aos 60 anos. Estudantes venezuelanos vão às ruas defender a paz e as conquistas democráticas. Maduro discursa exortando o papel da juventude. Sai na imprensa, Vladimir, essas grandes manifestações pró-Maduro? Agora a resposta de Lula. Já nesse sábado, Vator, Lula manda recado para a Globo. Jamais cessaria arbitrariamente uma concessão. Né? No discurso dele ele fez... Da Globo, né? Ele fez essa observação e registrou o posicionamento de fortalecer
à imprensa alternativa. Blindado, Bolsonaro prepara a implantação do fascismo, diz Luiz Nassif, jornalista, né? Julgamento de suspeição de Moro deve ficar apenas para 2020. Uma pena. Advogado diz que havia terceira pessoa no carro usado para matar a Marielle. Quem será? Será que era o carro do Bolsonaro? Não, acho que não. Acho que não. Ele está mais para homem de retaguarda. Repórter descreve rotina paranoica de Carlos Bolsonaro. O cabo aqui, ó, novamente. Ó. Vai, Traube! É agressor profissional nas redes sociais. É verdade, é um delinquente das redes sociais. Fernandes deve aumentar mínimo e aposentadoria na Argentina. Olha aí. É o contra-ataque contra o neoliberalismo. No caminho inverso do Brasil. Né? Para liberar mais recursos para a população gerar o mercado. Pronto, essas foram os maiores destaques nesse sábado, Bator. Já temos 21 minutos, Vladimir, e portanto sobra tempo aqui para anunciar os principais assuntos que dominaram a semana, né? Que nós enumeramos aqui e achamos que são os mais importantes. O primeiro seria o retorno do ex-presidente Lula à política. E retorna fato de grande relevância, né? Não é que nossa correspondente Conceição Brito esteve presente, né? No ato, numa comitiva organizada já pelo RC Roda de Conversa. O segundo seria o caso Marielle, onde Carluxo está sendo investigado. Esse era o tic-tac do Noblar, repercutido pelo deputado Zeca Disseu, né, que Brasília... a gente está até dizendo que ele seria o terceiro, que você seria o homem dentro do carro. Né? Você acha que não, mas... Acho que não. Mas tem gente insinuando isso. Mas ele não é homem de ação, não. Ele é homem que se esconde por trás das fake news. Compra no dinheiro. É verdade. Então você tem aqui também, extremamente importante, que mostrou a importância da realização do Dia da Consciência Negra. Nós vamos trabalhar em cima dessa questão. Depois, você viu aqui inúmeras matérias sobre as perdas dos direitos trabalhistas que são aceleradas no governo Bolsonaro. E, finalmente, os nossos levantes na América Latina. Não é? Exatamente. Por fim, Vladimir, seria importante você falar sobre o nosso cágado da semana. O cágado, né? Eu estou pedindo uma contribução ao nosso Santanalta para a gente mudar esse nome, que eu estou achando assim... Está com pena do cágado? Estou com pena do cágado. Estamos denigrindo a imagem de um... Que tal se a gente tirasse... Um animal, é silvestre ele, né, ou não? É um animal silvestre, né? Ele faz parte da nossa fauna, né? Não é? Então... É originário, né? É originário e tal, então mas ele é mundial, já vi reportagem dele. Mas porque tem muitas espécies, né? Mas o cágado mesmo, ele é de origem aqui do nosso Pois é, nós vamos em breve tirar essa... Vamos pesquisar um pouquinho sobre o cágado para ver se a gente mantém ou retira o cágado, né? Pois o fato é que esse cágado da semana diz respeito àquele que ou falou muita besteira ou que fez muita besteira. Absurdo, né? E aí, quem são esses que fizeram durante a semana? Pois é, numeramos três aqui. 3 bolsonaristas e lavatistas de Araçatuba. Aquela turma que marchou para a Estátua da Liberdade, da loja Havan, do pai da Havan. Fizeram lá meia dúzia de gato pingado, entendeu? Fizeram tudo abraçado com a bandeira dos Estados Unidos, né? Marchando, tudo perfilado. Prestando continência. Um verdadeiro absurdo, né? Afronta. Negócio subserviência total. Como o Lula falou, são pessoas que estabeleceram uma relação de total subserviência aos ditames americanos. Mas que preenche o nosso quadro aqui de cágado, não, eles estão com ninguém consegue ser tão ridículo, né? Não, eles Nós temos vergonha alheia. Eles estão bem cotados. Bem cotados. Se não fosse o coronel Tadeu, né, destruidor da placa da Câmara, um racista, né, costumais, um racista assumido, devia estar preso, na verdade, né? Não é só... mas é deputado, coronel Tadeu no Congresso Nacional, miliciano, eleito pelo voto do povo, na onda Bolsonaro. E aí ele destrói a placa do cartunista Latuf, né? E o outro é mas no mesmo rumo, né? O Daniel Silveira, que é do PSL também, que denigriu também a imagem, quer dizer, atacou, foi racista, né? Não vem me dizer que um negrinho bandidinho, né?
É aquele que Que diz está com a arma não é culpado, não é criminoso. Quem rouba celular tem que ser... E que se o número maior de negros é que são abatidos pela polícia, são vítimas da violência do Estado, é porque eles estão mais presentes no crime. Como o que Lula... não deixa de ser uma aberração, primeiro, no Dia da Consciência Negra, e segundo, quando o coronel Tadeu afirma, retira a placa, né, reafirma a sua condição de que está indignado porque fere os policiais, mas é o mesmo dia que o relatório diz que a bala que matou a Ágata partiu da polícia militar. Nós vamos voltar nesse tema, né, o cabo da semana, no fim do programa, na segunda parte do programa. Já foi uma boa apresentação aí dos candidatos. Foi boa apresentação. Vamos voltar, né, Lula? Eu ia até citar, mas vou já citar aqui ligando, né, que o Lula fez uma declaração no discurso dele, agora nesse... No sábado, né? Sábado. Dia 23. Nesse sábado, dia 23. Na abertura do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Um congresso visitoso, bastante participativo. E aí o Lula fez um discurso falando, lembrando uma questão que geralmente se trata as pessoas pobres como vagabundo, né? E principalmente os negros. Porque foi aquela história de tirar os direitos dos negros de ser o direito dos negros, né, que eles tinham como direito, porque assim tratavam, né, de serem escravos, e jogaram na sarjeta, jogaram nas ruas, lá quando foi iniciado. E aí... E o Lula trata disso no discurso dele, no 7º Congresso do PT, e também teve o discurso do Lula também no Recife, né, no Festival Lula Livre. E Lula estava livre, presente, de corpo presente no Festival Lula Livre. Né? Foi um festival que reuniu 250 mil pessoas, né? Portanto, uma multidão imensa que foi abraçar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Lula retorna, Vladimir, já, de certa forma, polarizando a política aqui no Brasil. E polarizando com o grupo fascista, né? Com o grupo do presidente genocida, homofóbico, miliciano Jair Bolsonaro. E não tem como ser diferente, né? Porque, de fato, Lula, desde que fez o primeiro discurso, o que eu me impressiono com Lula, já na porta da Polícia Federal lá em Curitiba, na vigília, perante a vigília, ele fez a primeira fala, né? E a gente medindo, sentindo a emoção, sentindo a comunicação, a mensagem daquele momento, do momento lá em São Bernardo, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, foi outro grande momento gigantesco, com milhares de pessoas. Isso no domingo, né? O primeiro, quando ele sai da carceragem da polícia, em Curitiba, foi na sexta-feira. Aí no domingo, ou no sábado ou domingo, não me recordo, aí ele já faz ele já faz o discurso lá na vigília, na sexta, no sábado, acho que no domingo, né? Ele faz aquele no sábado à tarde. No sábado, sábado que nós estávamos gravando, inclusive, São Bernardo, né? Nós estávamos gravando no Castelo Branco. Ali a segunda, a terceira. Em Recife, teve na Bahia, terceira na Bahia, Salvador, teve uma participação, várias entrevistas, vários momentos importantes de falas do Lula na Bahia. O Lula Livre, festival de música, que vem acontecendo já há bastante tempo pelo Brasil afora. Que foi no domingo passado, né? Hoje está fazendo 8 dias. Foi no domingo passado, em Recife, foi um grande ápice, né? Foi o apogeu da relação dele com a população. Também, aquela imagem dele lá no Sindicato dos Metalúrgicos sendo levado pelo povo, bastante simbólica. Mas aqui em Pernambuco é que tinha gente do Nordeste todo, gente do Brasil, gente de muitos estados do Brasil que vieram para o festival, né? E tinha 250 mil pessoas, quer dizer, foi a primeira grande manifestação, né, de rua, de massa, de povo, e que demonstrou assim, o apogeu, né, o apogeu da participação, do retorno da participação política de Lula, né, do cenário brasileiro. E a polarização, ela é natural, né? E
existe justamente quando agora culmina dentro do Congresso do PT, com a presença de muitos personagens, né? Então a gente tem aí um processo bastante interessante. Com você, Vator, que a gente vai estar finalmente pedindo o nosso internauta se inscrever no nosso canal e compartilhar. Daqui a pouquinho a gente volta, o Vator vai concluir essa primeira parte e vamos voltar para uma segunda parte com você, meu amigo e minha amiga. Vator. Dizer que realmente o Lula volta em grande estilo, como a grande liderança popular do Brasil, volta com um discurso onde ele procura a todo tempo enfatizar que não guarda ódio nem rancor no coração, mas que tem uma profunda missão, né? Um profundo empenho em provar sua inocência. Nós temos aí a notícia de que vai ser adiado para o ano que vem o julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que era o juiz. Mais uma vez o Supremo levando de barriga, né? Empurra com a barriga para o ano que vem. Mas aí você tem, né, a notícia de que o Bebiano denuncia que o Sérgio Moro já negociava o Ministério da Justiça e a vaga do Supremo. Essa vaga do Supremo, inclusive, o próprio Bolsonaro, do lado de Moro, numa entrevista, ele disse que já tinha prometido essa primeira vaga do Supremo para Sérgio Moro. Então são evidências, são provas cabais de que o juiz Sérgio Moro conspirou enquanto juiz durante as eleições presidenciais e no segundo turno ele libera uma tentativa de delação premiada, que nunca foi homologada, o que foi ministro da Economia, né, o Palocci, Antônio Palocci, e era uma tentativa de delação sem pé nem cabeça, que não teve nem respaldo do Ministério Público. O Ministério Público nem quis essa delação do Palocci. Tá aqui, Gasparim, Palocci mentindo delação. De hoje, né? Exato. Então o Palocci mentindo a 3x4, falando de reuniões, falando de medidas provisórias, falando de pautas do Congresso que teria beneficiado o PT, que teria pago propina para o Lula, sem nenhuma prova. Absolutamente. É só pegar a internet e ver essas matérias. Foi pautada uma medida provisória. Então eu vou dizer que essa medida provisória foi para beneficiar automotoras e, portanto, se pagou uma propina para o Lula. Então é mentiras dessa natureza que o próprio Ministério Público não deu a mínima atenção e, portanto, o Moro vai e divulga no segundo turno das eleições essa suposta delação que nunca foi provada. Da mesma maneira, né, que a gente segue aqui com o programa. Pois é, estamos no finalmente dessa parte do programa, entramos na segunda parte daqui a instantes, né? Vamos